Pronto, então bom dia, oitavo ano. Vocês vão botar aí o título A Revolução Industrial, certo? E no caderno de vocês, na matéria, a gente vai começar no terceiro bimestre a partir daqui. Então eu vou explicar como vai ser a dinâmica daqui a pouco. Vou dar mais 2 minutinhos para entrarem, viu? Enquanto isso, a gente vai aqui, certo? Então, pegue aí o caderno de vocês, pegue aí o caderno de história e coloque o título da aula A Revolução Industrial. A gente vai falar sobre a Revolução Industrial. E vou falar como vai ser a dinâmica de hoje da aula, a partir de agora, viu? Pronto, vou dar só 9h32 e eu vou começar. Nove e 32 eu vou começar. Não esquece de seguir a programação. Hoje tem atividade de arte. Tem que postar até 5 horas da tarde. Tem a atividade de matemática, copiar as 2 primeiras folhas de lá da tabuada, certo? E tem a pesquisa sobre a história de João Pessoa. Tem fazer o cartãozinho para seu pai, aí você tira uma foto para seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, que às vezes a mãe é pai e mãe, né? Aí você faz o cartãozinho também para ela. E para seu avô, que tem gente que considera o avô como pai, então você faz, vai entregar, mas tira a foto primeiro e posta lá no Google Sala de Aula. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Quem é que está na sala do Google Sala de Aula? Sala de Informática. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sala de Informática, as turmas. Oitavo ano só tem 8 alunos. Olhar quem é que está aqui. Alunos. Estela, Letícia, Lucas Gabriel, Miquel, Natália, Rafael, Rian e Taislane. Só tem esses aqui, viu? O restante não está na sala. E quando eu começar a passar atividade sobre informática básica, teórica, vocês, quem não estiver na sala, vai ser um problema, viu? Porque as atividades só valem uma semana. Todas as atividades do Google Sala de Aula só valem uma semana. Oi, quem foi que falou? Jader. Jader. É porque eu nem tô sabendo que ontem eu acabei não vindo porque eu tive um problema de internet ontem. Mas eu falei no primeiro dia de aula. Você não estava no primeiro dia de aula, não? No primeiro dia apareci, mas eu não peguei o código de entrar na sala. Mas eu botei no grupo. Você não viu no grupo, não? Você não acompanha as histórias do grupo, não, é? Ah, tá. Então deve ter passado direto então com as atividades. Deve ter mesmo. Não, Aí, é que eu tava nas atividades, eu passei direto, eu acho. certo. Aí você volta lá e eu postei a foto do código de introdução à informática básica teórica, viu? A aula de hoje, você bota aí o título da aula de hoje, a Revolução Industrial. Vou começar. Olhe, a Revolução Industrial já está dizendo o nome, né? Ela vai ser uma revolução, porque antigamente as pessoas elas faziam tudo manualmente, é chamado de manufaturado. E deixa eu botar aqui.
as pessoas faziam todo manufaturado, certo? Faziam tudo à mão, tudo manual. Então, para fazer uma camisa demorava muito. Para fazer um lençol demorava também. Tudo que a gente tinha era feito à mão. Então, Aí começou então a serem construídas as máquinas, as fábricas, e começou a produção industrial. Então, por exemplo, eu fazia essa camisa, demorava muito tempo, ela era minha, era exclusiva, certo? Ela era um produto, ele era um produto exclusivo. Mas quando começaram as fábricas, as fábricas começaram então a fazer em larga escala, né? Então fazia um pedaço da máquina, fazia o tecido, fazia os fios para fazer o tecido. Do tecido, uma outra parte das máquinas fazia a manga e a outra botava os botões. Então, e assim muitas camisas eram feitas, né? Muitas camisas eram feitas na produção. Então, tipo, umas 10, 15 camisas por dia, né? Então, diferente daquela que demorava muitos dias para fazer a camisa. Então, as fábricas aqui, a gente tá vendo aí, ó, esses rolos, que é justamente que era para fazer tecido. E outra, trabalhava mulheres, trabalhavam crianças em condições insalubres, que quer dizer condições ruins, condições péssimas de trabalho, que tinha muito acidente de trabalho. Então você vai ver aí crianças nas fábricas, elas trabalhando, certo? As mulheres trabalhando 16 horas por dia, ganhando pouco. Então tem toda essa questão da Revolução Industrial, viu? E aí, com o passar do tempo, a gente vai ver. Aí toda vez que eu fizer uma pergunta, eu vou fazer a pergunta aqui. Vocês não vão copiar a resposta, vão olhar o vídeo no YouTube e vai fazer a resposta do YouTube, porque eu não vou esperar para fazer a resposta aqui não, tá demorando muito tempo. Aí no horário oposto de casa, vocês vêm lá no YouTube o vídeo da escola, da sua turma, da matéria, e você vai pegar e vai fazer a resposta. Eu não quero resposta de internet, certo? Eu não quero resposta de... o que é Revolução Industrial? Aí eu dou aqui a resposta e você vai, ao invés de botar essa resposta que eu dou aqui, você está procurando a resposta lá no Google. Então eu não vou aceitar essa resposta. Se você botar essa resposta, a resposta diferente do que está no caderno, do que você escreveu no caderno, eu não vou considerar. Vai ser anulada a questão não vai valer. A resposta tem que ser igualzinha ao que eu coloquei aqui no questionário, viu? Então, mais uma vez, eu vou fazer as perguntas aqui, vocês vão deixar as linhas que eu disser, e vocês vão ver o vídeo no horário oposto e vão responder, certo? Então, respondendo, quando for na prova, eu quero a resposta igualzinha que está no questionário. Eu não quero a resposta diferente da internet, não. Estavam fazendo resposta de internet, certo? E não está dando certo isso, não. As respostas não estão batendo, não, porque na internet tem muita coisa errada. E então vai ser dessa forma, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. A Fael tá chegando. Ali não tem mais nenhuma. A foto é com cartão fechado, ok.
Sei não, Miquel, eu acho que vai ser. Aí tem que falar com a professora, vai ser com a diretora. A diretora disse que quer simulado presencial. Aí isso aí ela vai dizer, viu? Aí eu não sei não. Aí vai ser lá na escola. Se for simulado, vai ser só de marcar X. Se for o teste, vai ser abertinho, bonitinho, do jeito que tem que ser, online. Eu ainda vou falar isso com ela. Aí, deixa eu ver quem é que tá chegando aqui. Outra pessoa que tá chegando aqui. Vou dar as mesmas orientações. Vou dar as mesmas orientações aqui. Certo? Para quem tá chegando agora. Coloque aí o título da aula de hoje na matéria de História. A Revolução Industrial. Coloque aí. A matéria de História você pega e coloca o título da aula de hoje. Pronto. Segunda orientação. Eu vou estar fazendo o questionário aqui. Vocês vão fazer essa pergunta, mas a resposta vocês vão fazer depois. Vão olhar o vídeo e vão fazer depois. Porque não dá tempo eu ficar esperando vocês copiarem não. Então, para avançar, a gente vai fazer dessa forma. Eu vou botar a pergunta aqui e a resposta você vai no vídeo, lá no canal do YouTube, vê o vídeo e responde, tá certo? Com relação às perguntas, aqui tiver na prova, eu quero que as respostas sejam iguaizinhas que tá no questionário. Eu não quero resposta do YouTube, do Google. Eu não vou mais aceitar as respostas do Google, tá? Tem umas coisas diferentes, aí não tá dando certo não. Tem muita coisa errada no Google. Então, eu quero a resposta igualzinho que eu coloquei no questionário, certo? Pronto. Então, como eu disse a vocês, as fábricas, a gente não tinha fábrica. E aí surgiram essas fábricas. Tudo era feito antes da fábrica, era feita manualmente, certo? Era feita as roupas, tudinho era feito tudo manual. Então demorava muito. Então, como eles queriam vender esse negócio da burguesia, quer vender e tal, aí eles inventaram as fábricas, as máquinas e começaram a produzir em larga escala. Então, uma camisa que como essa demorava 10 dias para fazer, aí numa fábrica demorava 10 minutos. Então, olhe só o quanto a fábrica ou a burguesia iria lucrar. Então, nas fábricas trabalhavam mulheres e crianças em condições insalubres, ou seja, condições perigosas, condições assim degradantes, condições horríveis. Então, tinha muito acidente com crianças, acidente com as mulheres, certo? E depois foram modificadas. E elas trabalhavam também muito, elas trabalhavam 16 horas por dia, né? Que o correto é ser 8. Elas trabalhavam 16 horas por dia e ganhavam pouco, certo? Então essa aqui é algo que chamamos a Revolução Industrial, né? Teve suas coisas boas, porque uma camisa dessa ser feita em 10 minutos, aí dava pra gente fazer, dá pra vestir mais pessoas, mas em compensação, a pessoa que fez essa camisa, ela sofreu um bocado, porque em condições sem higiene, condições de trabalho sem condições de trabalho realmente, né? Sem higienização, sem a pessoa se alimentar direito, né? Porque quando a pessoa vai trabalhar na indústria, a pessoa tem que ter o horário do almoço, o horário do jantar, o horário do café da manhã, tem que ter o horário de descanso, né? Que são 2 horas segundo a lei. Então, olha, o surgimento das primeiras fábricas modernas na Europa em meados do século XVIII provocou mudanças tão profundas na organização da sociedade e na vida das pessoas
que esse período ficou conhecido como Revolução Industrial. Aí vocês vão botar aí, defina revolução de uma forma mais genérica, né? Industrial. Aí, de uma forma genérica, você bota aí a primeira pergunta. Lembrar que eu não vou botar, vocês fazem a pergunta e a resposta vocês vão botar depois, né? Então, aqui, ó, vocês vão botar aqui, ó, o surgimento das primeiras fábricas na Europa provocou profundas transformações na sociedade e na vida das pessoas. Até aqui. Então, essa vai ser a resposta. Vocês vão olhar no vídeo e vão achar essa resposta. Então, como eu disse a vocês... Peraí, professor. No caso, a gente só copia a pergunta e depois, mais tarde, a gente copia a resposta. Você vai copiar a pergunta e depois, mais tarde, quando o vídeo estiver no YouTube, você acessa lá e copia a resposta. Certo. Aí aqui, ó, Revolução Industrial, ela antes da Revolução Industrial, como eu disse a vocês, tudo era manufaturado. Existia muita atividade primária, agricultura, essas são as atividades primárias que vocês vão ver também, geografia já viram. A agricultura, a pesca, o pastoreio, o extrativismo, certo? E assim, era voltado para o próprio consumo da comunidade, né? Ou o consumo próprio ou o consumo da comunidade. Tipo assim, eu cultivava tomate, então aquele cultivo de tomate ali eu não vendia, aquilo ali era para mim, certo? Para o meu próprio consumo. Aí se eu quisesse trocar com a fazenda de Jader, que tinha vaca, e eu queria leite da vaca, então eu pegava 10 sacas de tomate e trocava lá com Jader, Jader pegava e ia fazer molho de tomate, ia fazer um monte de coisa, ou guardar as sementes para plantar na sua fazenda. Então era muito assim, antes da Revolução Industrial, certo? Era tudo muito rústico, muito simples. As pessoas pescavam, tinha aqueles lagos com os peixes, né, que hoje nós chamamos de pesca e pague. Antigamente as pessoas só viviam daquilo, do extrativismo também. Então as pessoas viviam mais no campo, certo, do que na cidade. Não tinha energia elétrica, não tinha assim meios de comunicação à distância. Você mandava uma carta para chegar numa cidade, demorava uns 3, 4 meses, certo, para chegar no seu destino, ok? Não tinha transporte rápido e assim era uma vida muito difícil. Imagine que hoje nós mandamos uma carta ainda, se for essa carta escrita, ela demora 3 dias para chegar no seu destino hoje, né? Mas nesse período aqui antes da Revolução Industrial, ela demorava uns 4 meses. E se isso no mesmo continente, porque se fosse no continente, tipo, alguém mandar uma carta daqui do Brasil para a Europa, demorava 4 meses. De 4 a 5 meses. Às vezes 6 meses. Certo? Não tinha energia elétrica, né? Não tinha muito assim, muita coisa para o desenvolvimento. Então, nesse período não se usava relógio porque não tinha, a pessoa vivia da natureza, da pesca, da agricultura. Aí quando o sol se punha, né? As pessoas iam para casa e jantavam e dormiam, e quando o sol nascesse logo cedo, aí elas já estavam acordadas para ir trabalhar no campo e tudo mais. Então elas trabalhavam, era desse tipo assim, né? Então a pessoa pega, lembra que tem o galo, né? O galo também era um despertador natural até hoje, né? As pessoas, cada 1 hora o galo canta. Quando é 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, e um galo canta atrás do outro, né? Então o trabalho começava a ser feito cedo e terminado antes de escurecer, como eu falei para vocês, certo?
tudo que a pessoa tinha era de instrumentos para trabalhar, era dela, não tinha nada que era de outra pessoa. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar na fábrica, a gente não é dono daquela máquina. A máquina pertence ao dono da fábrica. A gente só vai lá para manusear a máquina, certo? E ele, em troca, ele dá dinheiro. Então, nesse período aqui, as pessoas tinham seus instrumentos de trabalho, elas controlavam seu tempo, certo? Organizavam seu dia. Então, se ela dissesse hoje eu não quero ir para o campo, eu quero ficar em casa, eu quero ver a bezerra da cria aqui no estábulo. Então, isso aí eles podiam fazer, né? Eu quero passear, eu quero tomar banho de rio. Então, eu quero tirar o dia de lazer. Eles podiam também fazer isso, né? Antes da Revolução Industrial. Então, eles fariam isso. Então, vamos aqui, ó, na linha do tempo. Em 1760, mais ou menos, começa essa ideia da Revolução Industrial. 1811 a 1816 tem o ludismo. 1848 tem o Manifesto Comunista de Karl Marx, que a gente já estudou em Sociologia. Aí a primeira Revolução Industrial, ela vai começar em 1760, aqui ó. Aí tem a segunda Revolução Industrial, que vai começar em 1848, né, com o Manifesto Comunista de Karl Marx. E em 1960 tem a terceira Revolução Industrial. Dizem que a gente já está na quarta Revolução Industrial por causa da internet. A internet da conectividade da internet, certo? Então, são 3 períodos da Revolução Industrial até o presente momento. Alguns dizem que já está no quarto. Ok. Aí, desde o Paleolítico, as sociedades humanas se dedicavam a transformar as matérias-primas em produtos úteis à sua sobrevivência. Ela pegava uma pedra e polia a pedra, e ela fazia daquela pedra um machado, certo? A pessoa pegava a lã dos animais e juntava, colava lá com alguma coisa para se aquecer no inverno. Então, eles transformavam essa matéria-prima em produtos para sua sobrevivência. Então, essa atividade manual praticada por todas as sociedades é chamada de artesanato. Então, bote aí o que é artesanato. O que é artesanato? Então, eu vou grifar aqui a resposta. A atividade manual praticada em todas as sociedades é chamada de artesanato, certo? O artesão, ele trabalhava por conta própria, possuía seus instrumentos para a confecção do produto e ele dominava todas as etapas de produção, desde a matéria-prima até o produto final. Aí ele dá o exemplo aqui, o livro, de um sapateiro. O sapateiro preparava o couro, cortava com suas tesouras ou facas, costurava com suas linhas e agulhas, confeccionava os sapatos, que é o produto final, e vendia, né? Ou ficava para ele. Então isso aí é um exemplo de como era essa atividade manual praticada pelas sociedades, que era o artesanato. Eu vou baixar aqui um pouquinho, viu? Aí nós temos, se não fosse uma encomenda, eles seriam vendidos a algum interessado. Com o dinheiro da venda, os sapateiros adquiriam novos produtos, né? Ou também matéria-prima para continuar os seus trabalhos. Aí nós sabemos que tinha aquela questão do feudalismo. Aí com a expansão comercial e urbana ocorrida no século XVI, os comerciantes ganharam destaque na Europa. Aí os artigos que vendiam não eram produzidos por eles, mas comprados dos trabalhadores artesanais, que tinham um ritmo próprio de produção.
Então, isso aqui é falando sobre como é que vai chegar até a fábrica, certo? Com o tempo, os comerciantes perceberam que deveriam aumentar seus ganhos se pudesse controlar o tempo e o ritmo dos trabalhos dos artesãos. Daí ele decidiu reunir os artesãos no mesmo lugar, chamando de fábrica, certo? Mas muito pouco semelhante a uma fábrica moderna. Eles escolhiam o produto que seria feito, como seria feito, qual a quantidade e qual o tamanho. Ou seja, eles assumiram o controle do processo que antes era do artesão, certo? Também dava os instrumentos e o saber científico do seu campo de atuação. Isso é chamado de manufatura, viu? Então a manufatura é justamente essa questão de você dominar o ser humano, dominar o conhecimento daquele ser humano para obter lucro, né? Então, aí vamos ver aqui o que é, você bota aí o que é defina divisão do trabalho. Defina divisão do trabalho, certo? Então, aqui é a pergunta aí. Deixa eu botar um pouquinho para cá. Vai ficar no branquinho aqui. Aí, cada artesão se tornou responsável por uma etapa da produção, não sendo mais necessário que ele conhecesse o ofício como um todo. Então, essa é a divisão do trabalho. Então, cada pessoa ela é responsável por uma parte da produção. Ou seja, ele não era necessário conhecer todo o ofício de fazer o sapato. Ele só precisa fazer aquela parte dele ali e pronto. É o que acontece nas fábricas. Quem aqui já visitou uma fábrica? Eu não. Ninguém nunca visitou não, né? Aí na fábrica tem essa. Só em vídeo. Oi? Ou em vídeo. Só em vídeo. Pronto, então no vídeo vocês vão ver. Rafael já tá aí? Rafael já tá aí? Rafael não entrou, não. Entrou não? Deixa eu Ele botar tava aqui. falando pra mim que não tava conseguindo entrar. Então, olha, a divisão. Quem já viu aqui uma fábrica vai ver desse jeito, viu? Cada local tem sua bancada, certo? Sua bancada, e essa bancada ela vai ter lá uma parte da produção. Essa parte da produção é chamada de divisão do trabalho. Rafael disse que tá mandando aqui. Eu não tinha aceitado ele, não. Eu lembro de ter aceitado o Rafael aqui na sala. Certo? Então, essa é a divisão do trabalho. Cada pessoa ela ia fazer uma parte do total. Então ela seria especializada naquela parte. Então a pessoa que vai trabalhar nas fábricas hoje, ela não vai conhecer o processo todinho da fábrica. Ela vai trabalhar naquele setor específico, e aquele setor específico ele vai pegar e a pessoa só vai fazer aquilo, porque uma outra pessoa já está fazendo a outra parte, né, e tudo mais. É uma cadeia.
Então aqui, ó, como eu já disse, né, uma pessoa corta o couro, a outra costura, a outra bota fura, a outra coloca na forma, né, porque tem umas formas de uns pés para ver isso. E tem também essa parte aqui da venda, né? Então isso é chamado de divisão do trabalho. Isso surgiu com a Revolução Industrial. A aula de hoje é com esse título, Revolução Industrial. Aí, ó, com o desenvolvimento da produção, foram introduzidas as máquinas que permitiam ao único indivíduo produzir o que antes exigia o trabalho de muitos, né? Então você vai ver, por exemplo, antes tinha no ônibus, tinha o cobrador. Hoje não tem mais o cobrador. Ele foi trocado pelo quê? Ele foi trocado pelo quê? Hein? Vocês não andam de ônibus não, é? Eu não. Ninguém aqui anda de ônibus? Só de Não. Uber. Já faz um ano que eu não ando. Pronto, aí, mas então eu vou dizer para vocês. Antes tinha o cobrador que pegava o dinheiro, tinha o motorista e o cobrador, o cobrador pegava o dinheiro lá e deixava a pessoa passar pela catraca e tudo mais. Aí foi tirado o cobrador e o motorista hoje é quem faz essa função do cobrador. A pessoa dá o dinheiro para o motorista pega e dá o troco e aí libera a catraca para a pessoa passar. Ou a pessoa tá com cartão, aquele cartão magnético, e a pessoa pega e passa lá. Então o cobrador foi trocado pelo motorista e pela máquina lá do cartãozinho, né, o leitor de cartão, certo? Então foi isso que aconteceu. Então as fábricas elas construíram a máquina para que pudesse produzir muito, certo? E essas máquinas deixaram a produção artesanal de lado e produziam bastante. Mas só que a gente sabe que essas máquinas precisavam de operários, os trabalhadores, né, aqueles especializados para manusear aquela máquina, certo? Aquela máquina. Então, esses trabalhadores, eles participavam do processo produtivo com a sua força de trabalho. É aquilo que eu disse para vocês. A pessoa vai trabalhar numa fábrica, ela vai estar no setor, vai ali manusear aquela máquina, que ela vai estar preparada, né, para manusear aquela máquina. E aquela máquina, ela vai estar lá fazendo a produção em larga escala daquele produto, certo? E daí tem o dono controla os meios de produção e esses donos são chamados de industriais, que são os donos das fábricas, ou eles também chamados assim, da parte da classe burguesa ou capitalista, viu? Porque eles eram os donos das fábricas. Então, quando falo em burguesia, são as pessoas que são donos de fábrica, são donos de grandes fábricas, grandes indústrias. Então, é chamado de burguesia. Então, aí vem a burguesia, a classe operária. Originalmente, a palavra burguesia designava o conjunto de habitantes dos burgos, né, lá no feudalismo, que eram os centros urbanos da Idade Média, que em geral se ocupavam do comércio e do artesanato. Aí surgiram as fábricas modernas, a maioria dos artesãos foi pouco a pouco se transformando em operários. Os trabalhadores deixaram de ser donos do processo e dos meios de produção, do seu tempo, do produto. Por exemplo, quando vocês quem for trabalhar em fábrica, vai ter que acordar cedo, ele não é dono do seu trabalho, ele não pode mais dizer assim, eu quero passar um dia de lazer, eu quero ir nadar no rio, eu quero ir à praia, eu quero viajar. Ele não vai dizer isso, porque quem controla seu tempo é o dono da fábrica.
né? Então é o industrial, porque ele vai estar subjugado aquela pessoa da burguesia, né? Então a Revolução Industrial ela trouxe essa divisão divisão da sociedade entre a burguesia e a classe operária. Então, junto com os camponeses que migraram do campo para as cidades, eles formavam um novo grupo chamado classe operária. E a burguesia, como eu já disse, era donos de fábricas, bancos, empresas comerciais. Eles é que tinham dinheiro, né? A palavra utilizada para designar financiadores e qualquer bem empregado na produção, né? Detentores do capital. E aí eles eram chamados de capitalistas, certo? Por ser detentores do capital. O que é ser capitalista? Bota aqui, ó. Bote aí. O que é ser capitalista? Aí, bota aí a perguntinha aí. O que é ser capitalista? É aquele que é detentor do capital. Os detentores do capital. Viu? Certo? Eles que pagam os salários da classe operária. Então, a classe operária são os camponeses. Aí eu vou voltar aqui também. O que é a classe operária? O que é a classe operária? Lembrar que eu estou fazendo a pergunta, depois você vai ver o vídeo e vai copiar as respostas. Que eu não vou esperar não, porque ele está perdendo muito tempo com isso. Aí, então, o que é a classe operária? Eram os camponeses que migraram do campo para a cidade, formando um novo grupo social, certo? Aí, essa é a resposta. Aí vamos aqui para lembrar sobre os setores. Então, copia aí o que é ser capitalista e o que é classe operária. Deixe 2 linhas para cada um, para quando vocês pegarem... vocês respondem quando o vídeo estiver disponível mais tarde no grupo do WhatsApp, no YouTube. Pronto, todo mundo já copiou? Posso passar? Pode passar. Vou passar, viu? Aí agora nós vamos aqui ver os setores da produção. Olha, a divisão do trabalho das atividades produtivas em 3 setores é uma classificação bastante comum. Então existe o setor primário, aí aqui, fale do setor primário, secundário e terciário. Fale do setor primário, essa é a pergunta, viu? Secundário e terciário. Terciário, eita, terciário. Aí vocês vão pegar aí e a resposta está aqui. O setor primário reúne atividades agropecuárias e extrativistas. O secundário, ele tem a produção fabril, construção civil, geração de energia elétrica, atividade de transformar matérias-primas em novos produtos com a ajuda de máquinas e ferramentas, aqui. E o terciário são os serviços, né? Transporte, comércio, saúde, educação, sistema bancário e administração pública, certo? Então vocês vão aí, bota essa pergunta e a resposta é essa. Já botaram a pergunta? Vou passar, viu? Isso aí tá fácil demais. Pode passar. Vou passar. Aí vocês sabem que naquela época existia a monarquia parlamentar, né? Ou seja, a monarquia, que depois foi parlamentar, né? Vocês já viram que teve várias revoluções, a Revolução Francesa, outros tipos de revoluções que a gente também vai ver. A gente vai ver muita gente nos países aí querendo a monarquia e outros não querendo a monarquia. Se vocês lembram também que no Brasil já teve monarquia, viu? Aí depois da monarquia, eles disseram que não queriam mais a monarquia, o rei, rainha, imperador, imperatriz, aí eles disseram que queriam a república. Então, a república
ficou até hoje. Temos o sistema de república, não tem mais rei, não tem mais rainha, não tem mais imperador, não tem mais nada no Brasil. Mas lá na Europa que surgiu essa ideia, também lá no Egito também surgiu essa ideia. A ideia da monarquia ainda existe, apesar de lá no Egito hoje ser presidente, né? Mas começou com monarquia. Mas a monarquia existe em vários países ainda, especialmente na Inglaterra. Oi? Na Inglaterra ainda tem monarquia, mas se não me engano não é a rainha que comanda não, né? Não, aí é justamente isso que eu vou explicar agora. Aí a monarquia ficou muito tempo no poder, ela que mandava e desmandava. Mas com o passar do tempo, com as inovações e tudo mais, surgiu o parlamentarismo, ou seja, pode existir a monarquia, mas existe a figura do primeiro-ministro. O primeiro-ministro é quem manda nas coisas. A monarquia é só de enfeite, só para dizer que segue a tradição, que aquela civilização é uma pessoa, é uma civilização que ela está ali seguindo as tradições, certo? Então surgiu o parlamentarismo, um parlamento, né? O parlamento é a Câmara dos Deputados, é o Senado, e ele escolhe uma pessoa para representar, e ele é que comanda o país, né? A monarquia é só de enfeite. Na Inglaterra tem essa questão e a gente vai ver agora. Aí o governo absolutista inglês do século XVII, com reis Stuarts, foi alvo de seguidos confrontos com o parlamento, ou seja, um rei brigando com os políticos, né? Este era o parlamento formado pela Câmara dos Lordes, que é composto da alta nobreza, a igreja também, né? E pela Câmara dos Comuns, ou Câmara Baixa, que é formado pelos representantes das cidades, os prefeitos, governadores, burgueses, baixa nobreza e baixo clero. Com o progresso econômico, resultante da expansão comercial e marítima, aí as diferenças religiosas entre grupos anglicanos, puritanos e católicos. Os anglicanos na Reforma Protestante, eles são seguidores do rei Henrique VIII, que o rei Henrique VIII queria se casar novamente, e a Igreja Católica disse que não podia se casar novamente porque o casamento é único, né? Aí não podia se separar, né? Não pode separar, não pode ter divórcio. Até hoje tem isso. Então ele rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, certo? Também tinha os puritanos, sim, aí a maioria dos ingleses são anglicanos, ou seja, são protestantes. E uma parte é católica, na Irlanda. Na Irlanda existe a Irlanda e a Irlanda do Norte. Eu acho que a Irlanda do Norte ela é católica. Aí ela não aceitou essa ideia de ser protestante, não. Aí lá são os católicos, certo? Então começou essas diferenças religiosas a ter choque, né, na sociedade. Então agravados pelas atuações absolutistas dos monarcas ingleses. Além disso, muito imposto, perseguição religiosa, lutas pelos direitos e pela limitação do poder real vão levar a uma guerra civil no ano de 1642. E claro, com essa guerra civil vão prender o rei Carlos I, em 1649, e vão cortar a cabeça dele na guilhotina. Então ele é decapitado na guilhotina em 1649. Aí foi instituída uma república puritana, liderada por Oliver Cromwell. Então nós temos aí uma nova forma de governar. Como a gente já está no final da aula, a gente vai ficar por aqui. Aí vocês vão ver o vídeo mais tarde no YouTube,
e vão fazer as respostas do questionário, viu? Para a gente avançar. Porque quando terminar esse livro, eu quero voltar para o livro do 6º ano e do 7º ano para vocês fazerem a revisão, viu? Então pronto, pode sair, tchau, até amanhã.